Ora, boa tarde, então. Eu ontem já na intervenção que houve à tarde, sobretudo de Simão Palmeirim e do Pedro Freitas, intervim depois no final a dizer que talvez esta comunicação fizesse mais sentido juntamente com as deles, mas evidentemente hoje se calhar também faz sentido e por isso ela também está aqui, porque se fala aqui de uma carta e depois a seguir também se vai falar de cartas. E, portanto, o título é precisamente o Teleon, a propósito de uma carta de Raul Leal para Almada Negreiros. Ora, em 1950, Almada concretiza em palavras o velho propósito de se debruçar sobre os painéis atribuídos a Nuno Gonçalves. Conta ele que, por volta de 1918, fizeram um pacto com Amadeu de Sousa Cardoso e Guilherme Santa Rita, que passou por, já hoje isso aqui foi referido, por raparem o cabelo e as sobrancelhas com lâmina de barbear, e pacto esse que ia no sentido de se empenharem todos no estudo das celebradas tábuas quatrocentistas. Depois, sobretudo, na sequência de uma crítica mordaz feita aos seus próprios quadros, considerados autênticos mamarrachos, sobretudo se comparados, dizia-se na altura do Orfeu, à autenticidade da beleza da obra do Nuno Gonçalves. Com a morte prematura dos seus companheiros de Orfeu, nesse mesmo ano, 1918, cabe então a Almada dar cumprimento à promessa feita e ao pacto firmado com os seus amigos. Fosse por esta razão ou por outra qualquer, a verdade é que Almada empreende, através do aturado estudo da obra do Museu das Janelas Verdes, uma demanda, a demanda daquilo que a arte moderna pós-impressionista tanto perseguiu, a existência de um cânon. O que a Almada faz é, por assim dizer, aquilo que propõe Paul Klee, o pintor, quando diz o que importa é subir do modelo à matriz. E o texto é mais completo, diz impostores os artistas que a breve trecho se imobilizam nesse caminho, mas eleitos os que mergulham longe em direção à lei original e se aproximam da fonte secreta que alimenta toda a evolução. Esse lugar onde o órgão central de todo o movimento, no espaço e no tempo, quer lhe chamemos coração ou cérebro da criação, anima todas as funções. Nesse lugar, quem não quereria fazer dele a sua morada de artista? Aí, no seio da natureza, no fundo primordial da criação, onde jaz escondida a chave de todas as coisas. De certo modo, como eu dizia, parece que Almada responde a este desafio deste pintor. De resto, o próprio Almada confirma, 10 anos mais tarde, numa entrevista publicada por António Valdemar no Diário de Notícias, em 9 de junho de 1960. Cito as palavras de Almada. Não era absolutamente um resultado sobre os painéis a que eu me acometia, mas exatamente aquilo que buscava a arte moderna depois do impressionismo, isto é, ir ao encontro de um cânon. Eis a razão fundamental de todo o meu trabalho. Essa busca, a mais imediata, culminaria com a publicação do opúsculo intitulado A Chave Diz, e está ali projetado, portanto, a capa desse opúsculo. A Chave Diz, faltam 2 tábuas e meia de pintura em toda a obra de Nuno Gonçalves, etc. Neste seu opúsculo de 1950, Almada lembra que, já em janeiro de 1926, lhe tinha acontecido a descoberta, são palavras suas, das linhas dos ladrilhos para a disposição das 6 tábuas em políptico, percebendo nessa distância matemática, na distância matemática entre elas, a sua distribuição em número perfeito, a que os gregos chamavam teleon.
É uma citação feita por Almada da obra de Francisco da Holanda, Pintura Antiga, que está também ali, claro, no frontispício. Nascida à chave, escreve Almada, possível se tornou compreender o todo do altar de São Vicente, pelas três artes, arquitetura, escultura e pintura. Os painéis são, não valeria a pena estar aqui a projetá-los, mas para se ter bem a ideia do que é que se tratava. Almada reivindica a redescoberta dessa chave perdida ou esquecida durante séculos, chave que já anteriormente vislumbrara epifanicamente, dir-se-ia, ao contemplar o Ecce Homo, pintura de autor anónimo da mesma época dos painéis. Portanto, esta era a pintura a que Almada se refere. Por acaso, ainda hoje de manhã, se citava esta expressão de Almada, que o poeta não vira as costas ao acaso, e realmente ele conta que quando, depois daquele pacto com os amigos, foram ao Museu das Janelas Verdes, Almada, no percurso para os painéis, deu com este quadro Ecce Homo e ficou parado. Depois o Santa Rita ter-lhe perguntado: porquê é que estás parado? Ele disse: estás a ver o quê? E ele disse: o que eu estou a ver é dórico. E não disse muito mais do que isso, mas depois poder-se-á perceber porquê. Portanto, neste seu opúsculo, a chave diz, etc., ele chega a certa altura a esta ideia. Desejo declarar o seguinte: o qual é mais sério do que toda a primazia de publicidade, fosse esta a da própria chave, e tendo-a encontrado eu. O teleon, ou a chave, foi por mim encontrado em obras portuguesas do século XV, precisamente a meio do meu trabalho acerca da regra única, a mesma chave, ou teleon, da cultura universal, através de todos, diz-se todos, os povos e continentes, desde os mais longínquos milénios antes de Cristo, consecutivamente através dos séculos até aos nossos dias de hoje. Fim da citação de Almada. É esta descoberta e a publicação do opúsculo que servem de pretexto a uma longa carta de Raul Leal. É realmente uma longuíssima carta, constituída por 13 páginas, não contando mais umas 17 páginas de um anexo com textos do próprio autor da carta. Esta carta é escrita em novembro de 1950, portanto, pouco tempo depois da saída do opúsculo. O autor, Raul Leal, outro companheiro dos tempos de Orfeu, começa por felicitar a Almada pela sua obra recente, fazendo notar desde logo o estilo por ele usado, diferente do habitual, diz Raul Leal. E lembro aqui o que há pouco também Gustavo Rubim falou sobre o idioma de Almada Negreiros. De facto, Raul Leal foi sensível ao idioma de Almada Negreiros e à forma de escrever também de Almada Negreiros, quando diz que, na carta, que o estilo usado por Almada tem um sabor arcaico atualizado, que condiz perfeitamente com o assunto, pois que, segundo Raul Leal, a finalidade primária de Almada é procurar o rejuvenescimento, atualização do antiquíssimo teleon, tornando-o também uma glória nacional do passado, do presente e do futuro. Palavras na primeira página da carta de Raul Leal. De facto, Almada afirma no opúsculo que a descoberta que fez é, acima de tudo, portuguesa. Diz ele, pois o facto dos últimos documentos, como o teleon na Europa, serem de há 5 séculos e portugueses, Ecce Homo e Altar de São Vicente, bem mais do que significação, tem mensagem. Mensagem esta que apenas português a podia captar. Esclarece também, a não ser que o seu leitor
subentende-se aqui do altar de São Vicente, fosse português, de hoje ou de ontem, é de duvidar que a sua erudição em cultura universal o levasse ao fim de uma reconstituição, quanto mais ao princípio da mensagem, e sobretudo no caso presente, no qual toda a mensagem está sempre no seu princípio. A mensagem de Nuno Gonçalves é, pois, de acordo com Almada Negreiros, usando uma linguagem também ela um pouco, por vezes, sibilina, elíptica, diz que essa mensagem de Nuno Gonçalves é a da cultura universal ao português, que difere, como diz também, da nossa outra máxima e segunda mensagem, a de Luís de Camões em Os Lusíadas, a qual é a do português à cultura universal. Portanto, seria o oposto neste sentido. Portanto, Os Lusíadas é a mensagem de um português à cultura universal, a mensagem de Nuno Gonçalves é a da cultura universal ao português. No altar de São Vicente estaria, por assim dizer, plasmado o alto momento da nossa incubação da universalidade na madrugada das descobertas e colonização portuguesas, lusíadas, universais à grega e não provinciais à romana. São palavras também do opúsculo que estamos a citar. Raul Leal, para os menos conhecedores, era, de facto, um filósofo visionário, de cariz esotérico, que se assume como profeta do divino Paracleto e da futura religião ou da idade do Espírito Santo. Seria talvez a pessoa indicada para captar inteiramente o alcance das palavras de Almada Negreiros. Seria, de resto, talvez um dos poucos naquela altura habilitados a compreender ou a percorrer a distância que separa em Almada, e para usar as palavras de um dos seus grandes estudiosos, Lima de Freitas, já aqui ontem citado, ele seria capaz, portanto, de captar, digo, a distância que separa em Almada o formulado do informulado, traduzida numa tensão deste para aquele, como quem sabe e não alcança a dizer, muito mais do que quem procura dizendo o que ainda não sabe. São palavras do Lima de Freitas. Ao comentar a dificuldade que sempre tiveram os contemporâneos de Almada Negreiros a entender o seu discurso, tantas vezes elíptico, como dizia há pouco, e paradoxal. Raul Leal, a quem também tão poucos compreenderam e compreendem ainda hoje, sabia do que falava Almada. Por isso afirma na sua carta, fazendo ecoar de algum modo as palavras do pintor, que o téleon não é, diz Raul Leal, uma regra fria de simetria ou pré-proporcionalidade. É antes uma regra viva, segundo a qual o simetrismo decalíptico, por ela imposta, é a estrutura ideal em que se desenrola ou desenvolve uma grande mensagem de um povo ou de um complexo de povos, interpretada pessoalmente pelo artista criador. Diz também na primeira página, no verso da primeira página da carta. E aprecia Raul Leal o facto de Almada ter reconhecido o modo como Nuno Gonçalves faz viver ou reviver o téleon no seu decalíptico, dando expressão, nas palavras de Leal, a uma mensagem universal, viva, do povo português. Essa mensagem, dirigida a todo o mundo, a toda a humanidade, em que o mesmo mundo se condensa em espírito, é o anúncio espiritual numa vida sublimada, posto que ainda imperfeitamente sublimada por se exprimir e se desenvolver no plano impuro da terra, no impuro estado dos seres. Citação da carta. Raul Leal vai, como se vê, um pouco mais longe do que Almada, que enuncia essa tal mensagem que estaria no políptico de Nuno Gonçalves, mas não explicita verdadeiramente o sentido da mensagem. E Raul Leal acaba por ir mais longe, tentando precisamente explicitar esse sentido. Para Leal, na obra de Nuno Gonçalves,
São Vicente é Portugal inteiro consagrado e servido pelos seus destemidos cavaleiros, mariantes, donas, monges, cientistas, sacerdotes e altos missionários, que, tal como os adoradores de Osíris, o Deus Sol esfacelado pelos monstros astrais e grandiosamente restaurado, ressurgido em sua complexa, múltipla unidade pura de infinito, pelo amor universal, condensado em Ísis, tornam suas religiosamente as gloriosas provações dele, que atingem o auge apoteoticamente nos mares, que a São Vicente, como a Portugal, proporcionaram o mais trágico martírio e a suprema glória. Palavras que, assim lidas, se tornam talvez densas e difíceis de entender, mas, de facto, o Raul Leal tem também uma escrita muito difícil, muito repetitiva, por isso ele tem tantas páginas às vezes para dizer alguma coisa que se poderia condensar talvez em 2 ou 3, mas ele escreve sempre assim às dezenas de páginas nas cartas, pelo menos as que eu conheço são todas assim. Portanto, como nesta sua carta, e não cabe talvez aqui fazer essa destrinça toda do que é que o Leal entende por isto, mas faz uma associação hermético-simbólica entre as figuras de Osíris, São Vicente e Portugal. Salientando que as três figuras, a figura do deus Osíris e depois de São Vicente e Portugal, os três aparecem esfacelados e os três são regenerados pelo mar. A Almada, no entanto, parece interessar, inicialmente pelo menos, a matriz numérica dos painéis. Pelo menos na formulação do opúsculo e talvez por ser uma tentativa de dar a conhecer a um público pouco esclarecido nestas matérias a sua descoberta. Raul Leal tenta demonstrar e clarificar como é que a estrutura dos painéis, assente no número perfeito, é a ideal para transmitir as mensagens, essas mensagens que anunciam ao mundo, que espalham no universo, embora terrestre, acontecimentos sublimados em que se integra toda a alma dos povos, o seu espírito ou eu abismicamente profundo, diz Raul Leal. O Teleon exprimiria, segundo ele, o reflexo concretizado, determinador ou delimitador, enfim, a determinadora concretização autêntica de uma verdade astral. Explica que, no número perfeito, a década, há a unidade substancial de tudo, de todo o universo, de toda a existência infinito. Lembre-se aqui que Almada Negreiros tinha chegado à conclusão de que os painéis de Nuno Gonçalves seriam, de facto, compostos originariamente de 10 tábuas, e não das 6 que toda a gente conhece. Portanto, faltariam, e como diz também o título do opúsculo, faltariam 2 tábuas e meia, o que iria completar, porque já se tinham descoberto mais 1,5, tinha-se descoberto 1,5, portanto, faltaria mais 1,5, e, portanto, isso daria o número de 10 tábuas. E depois já vou voltar a o que ele diz. Portanto, esta referência à década entende-se na medida em que se fala no opúsculo e na carta de Raul Leal a essas 10 tábuas. Encontra-se também nesta passagem um eco das palavras do próprio Almada, que no opúsculo escreve, citando um fragmento do pitagórico Filolao de Crotona, e tenho ali a página do opúsculo em que está condensadas muitas das frases, das citações que o Almada faz e sobre as quais depois tece algumas considerações. Diz ele no opúsculo, citando o Filolao de Crotona, o número verdadeiramente perfeito, por ser o que melhor manifesta a virtude do número, é a década, porque ela é grande, prefaz e realiza todas as coisas, princípio e guia da vida, tanto a divina e a celeste como humana. Sem ela, tudo é indeterminado, misterioso, obscuro.
Raul Leal percebe, creio eu, que Almada foi muito fundo na sua compreensão deste indeterminado de que fala Filoló. Como percebeu, por exemplo, o comentário de Hierócles dos versos áureos de Pitágoras, que, como se vê também ali, são citados por Almada, que, precisamente depois de citar um dístico destes versos, que diz o sagrado quaternário, fonte da natureza cujo curso é eterno, e o respectivo comentário de Hierócles, o quaternário compõe a década, Almada interpreta que isto significa a relação matemática de determinado para indeterminado, ou a relação matemática de 9 para 10, a qual relação constitui o téleon ou a regra única da cultura universal. Lembro precisamente as comunicações de ontem, em que foi explicado, muito melhor do que eu poderia fazer, esta relação de 9-10 na circunferência. As palavras da carta de Raul Leal corroboram estas palavras de Almada no seu opúsculo. Diz Raul Leal, de facto, nesse número perfeito, 10, a unidade supremamente determinadora supõe a relação de determinado para indeterminado. Por isso que essa unidade supremamente, desmedidamente determinadora é mesmo infinitesimal, supremo indeterminado, brotando, pois, deste verdadeiro vácuo espírito, o zero de 10, o vácuo espírito da existência ser pura. Palavras, portanto, do Raul Leal. Raul Leal refere, como se vê, o zero de 10, de que Almada não fala na sua obra de 1950, mas a que dedicar uma passagem, 2 anos antes, num outro opúsculo, que é este, cuja capa está aqui, mito, alegoria, símbolo, prometendo voltar à questão do zero de 10. Aí, ou neste opúsculo, outro, 1948, Almada associa 10, 0 e infinito, que, segundo ele, se representam por sinais diferentes, mas são 3 noções conjuntas de um mesmo lugar da coleção, mas o lugar é o do infinito. Esclarece também, a este propósito, que para os gregos infinito, finito, é um mesmo sinal. É um mesmo lugar no universo e bipresente no número. Palavras de Almada. Fazendo notar que nos frescos dos palácios de Knossos e de uma maneira geral em Creta e na Grécia, o sinal infinito, finito, faz a nascença do mundo da relação, no qual o universo e o número são eles mesmos o infinito, finito, isto é, toda a relação é com o todo. Deste modo, descreve também mais adiante em mito, alegoria, símbolo, o que faz inseparado o infinito, finito e bipresente o número, faz também inseparado da década o quaternário. Importa, contudo, adiantar aqui que Almada Negreiros não terminou aqui a sua busca, nem o seu interesse pelos painéis. Isto mesmo é documentado pela obra Almada e o Número de Lima de Freitas, que reúne em apêndice um conjunto de textos do próprio Almada, alguns deles recolhidos por António Valdemar e vindos a público em 1958 e 1960 nos jornais Diário de Lisboa e Diário de Notícia, acompanhados de desenhos explicativos das suas descobertas sobre o Téleon, a relação 9-10, o cânon, a arte grega da antigrafia, etc. E isso dá a conhecer uma cronologia dessas descobertas feitas a partir das tábuas de Nuno Gonçalves, destacando a Almada na cronologia feita pelo seu próprio punho, destacando em 1956, 1957, a conclusão a que chegara de que o todo da obra englobaria 15 tábuas, e não apenas 10, como refere anteriormente. Portanto, este é um desenho que vem no Almada e o Número, um desenho feito por Almada, como se vê lá, diz resultado matemático
da chave de todo o altar de São Vicente da sede de Lisboa, perfeito com todos os documentos apresentados pelos estudiosos. Portanto, aqui ainda um desenho em que prevê o todo do altar contendo 10 tábuas. E, portanto, isso é uma sua primeira ideia, aquela que estaria na base do opúsculo de 1950. No entanto, chegaria mais tarde a essa ideia de que a obra no seu todo englobaria então 15 tábuas, e, portanto, não apenas as 10, e teria como centro precisamente a tábua Ecce Homo, o quadro Ecce Homo, que tanto interesse lhe provocou. Diz o próprio Almada que essa ideia do centro, da tábua Ecce Homo ser o centro, não antes pressentida como tal, é agora vista de outra maneira. Reparo também que ontem, ou sublinho que ontem o Simão Palmeirino, uma pequena observação, em resposta a alguém que perguntou não sei o quê, ele disse, isso é que esta ideia de que o todo seria de 15 tábuas foi posto depois em causa por outros estudos, por outros estudiosos. Portanto, neste momento, isso daria aso, com certeza, a um colóquio inteiro, porque a questão dos painéis tem ocupado dezenas de pessoas, de livros, das mais variadas proveniências, desde os puramente artistas, os historiadores da arte e pessoas como Almada Negreiros. E o próprio Lima de Freitas, que também aborda os painéis no livro que eu ontem também citei, do 515, que tem o título de 515. Ora, portanto, é preciso, portanto, fazer aqui essa ressalva, visto que no opúsculo que temos estado a referir e a carta de Raul Leal parte da ideia de que o todo dos painéis era de 10 tábuas, ainda naquela altura. Num outro fragmento, saído no Diário de Notícias, em 1960, reconhece o próprio Almada que a tábua Ecce Homo exerceu em todos os seus estudos uma importância capital, aqui, usando a expressão que exerceu mesmo um misterioso chamamento. E sublinha ainda no outro fragmento que, além de ter reconstituído a obra-prima da pintura primitiva portuguesa, pudera demonstrar a existência de uma escola portuguesa de pintura, a qual não se limitou a legar-nos testemunhos do seu tempo e reinados, mas, palavras de Almada, atingiu a altura de cultura que estabelece mensagem desta para a continuidade das gentes. Ainda nestas afirmações, podemos encontrar o fio que une as interpretações de Almada às do seu interlocutor. Embora Raul Leal e Almada Negreiros percorram aparentemente caminhos diversos, um seguindo a linha de uma filosofia teometafísica, para usar a expressão que ele usa muitas vezes, outro, Almada, a linha da geometria e do número, é inegável que, através da carta que vimos comentando, se vislumbra uma sintonia. Diria, para terminar, a sintonia de quem logra um ponto de mira, por assim dizer, esotérico, no sentido que atribui esta palavra, que é precisamente aquilo que permite ver o que, estando à vista de todos, muito poucos conseguem realmente ver. E termino.